Oi, Nintendo, tudo bem? Hoje eu assisti o filme Michael Jackson, é muito bom. Gente, é muito bom. Eu não posso dar spoiler, mas é muito bom, cara. E eu conheci um cara com uma voz idêntica ao Michael Jackson, que tava no cinema lá, tava com uma roupa igualzinha ao Michael Jackson. Mas o filme tem umas partes tristes. O Michael levou cintada bem no início. Isso é triste, viu? Muito triste sair agora do cinema. Tô aqui esperando minha mãe. Foi muito legal. O filme, indico vocês, muito bom. Muito interessante. O filme do